Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o pós-jogo do título do Fortaleza, Fortaleza campeão da Copa do Nordeste 2024. CRB, parabéns ao CRB, né? Venceu a partida 2-0, jogou bem, principalmente no segundo tempo. E aí foi para as penalidades máximas, né? Nas penalidades máximas o Fortaleza se deu melhor e conquistou aí mais um título da Copa do Nordeste. Antes de soltar o vídeo aí, trazendo o pós-jogo do título do Leão, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. E a gente vai falar bastante sobre esse título da Copa do Nordeste. Suado, hein? Nos pênaltis, o CRB deu trabalho, hein? O CRB foi buscar. Aí nos pênaltis, o Anselmo Ramon chutou lá longe e o Fortaleza não desperdiçou nenhuma cobrança. Pro Fortaleza, emblemático, porque o Fortaleza tem muita dificuldade em decisões por pênaltis. Tem sido eliminado e perdendo títulos nos pênaltis. Dessa vez foi o contrário, o Fortaleza se superou e abraçou mais essa taça, mais essa orelhuda, levando para casa depois de 180 minutos e um pouquinho mais aí contra a equipe do CRB. Linha de passe de hoje destacando isso, daqui a pouco tem o Elton Serra, direto do estádio. Fernando Praz, de repórter hoje também, trabalhando aqui no Linha. E essas figuras maravilhosas aqui, que a gente está inventando rima para os comentaristas, mas alguns dá certo, outros não. Eugênio Leal é o comentarista mais legal, o Elton Serra é o comentarista que nunca erra. A gente começa a ter dificuldades para rimar com o Celso Zelt, com o Vitor Birner, a sua, Renato Rodrigues, como é que é? Começar isso com o calcanhar de Aquiles. Com o calcanhar de Aquiles. E nesse clima a gente começa o Linha de Passe. Vitor Birner, você que na redação Ele gostou falou, ainda, quero... Lima. Ele gostou, né? Você que não gosta do Donan, Isso. É isso. Você que é inimigo do Fernando Campos, nosso comentarista aqui, a gente não deixa nada nos bastidores, a gente sempre externa as coisas. entrega mesmo. Você pediu a palavra, eu quero abrir o Linha de Passe falando deste confronto, falar Mas do posso abrir, tricampeonato do Fortaleza, Birner. Bom, primeiro, boa noite a você, ao Renato, Eugênio, professor Celso Zelt, ao Donan, que eu gosto muito, aos fãs do esporte. Eu não pedi para abrir Tem um áudio o que programa, prova o contrário. mas é uma honra abrir o programa falando sobre o título do Fortaleza, que é mais uma marca positiva num trabalho grande do Marcelo Paes, que deu entrevista agora há pouco, como os fãs do esporte puderam assistir, de uma equipe bem trabalhada taticamente, de uma equipe tecnicamente superior ao CRB, mas que hoje não mostrou nada disso em campo. E isso é parte do jogo, né? O Fortaleza, usando uma frase que o professor Galçade adoraria estar no meu lugar para dizer, ganhou o título do primeiro jogo. Foi, é isso Né? aí. É isso E aí. nos pênaltis hoje, porque o Fortaleza não jogou absolutamente nada. Eu tenho muito mais para elogiar a atuação do CRB do que para elogiar a atuação do Fortaleza, mas eu, quando olho o Lion, como você gosta de dizer... Lion, com A-I-O-N, Lion. Perfeito. E não só eu, a torcida do Fortaleza gosta de ser reconhecida. Como é todos o Lion. vocês gostam de É o Lion, falar, todos nós, eu adoro. a gente tem que olhar para essa equipe de um jeito muito maior do que olhar apenas para esse jogo. Eu sei que até um pouco repetitivo, mas vocês foram um time que demorou para subir para a terceira divisão, e veio o Rogério, e melhorou a estrutura, e etc. E hoje é um time consolidado na primeira divisão do futebol brasileiro e o time mais vencedor do futebol da sua região nos últimos anos. Acho que hoje ficou comprovado pro Fortaleza que faltou aquele golzinho na quarta-feira. A gente discutia aqui, né, Renato? O CRB também faltou hoje, dá para ter feito mais. A gente discutia lá na quarta-feira, olha, parece que faltou um golzinho. O resultado foi bom, 2-0, mas parece que faltou um golzinho. O jogo de hoje comprovou, mas nos pênaltis o Fortaleza conseguiu resolver a parada, o que não costuma fazer. Hoje conseguiu, né, Renato? é isso, tirou um pouco dessa zica, né, dos penais. Boa noite aos amigos, ao fã de esporte que estão em casa. Cara, Não vai dar boa noite ao Donan? Pro Donan também, Donan. Abraço ao Fernando Campos. É isso, boa noite pra você, meu parceiro. Tamo junto. Não escute o áudio que mandamos. Mas, William, eu queria, acho que num primeiro momento, ressaltar uma coisa que a gente falou na quarta-feira, mas agora com as duas festas eu acho que é legal a gente ressaltar. Cara, o que as duas torcidas fizeram, assim, nos dois jogos, claro que Fortaleza com uma capacidade maior de estádio, com mais gente, mas hoje a torcida do CRB no segundo tempo estava empurrando o time no 0-0. Cara, e é muito legal ver essa festa. Acho que essa cultura de arquibancada, pelo menos aqui em São Paulo, eu tenho a impressão de que cada vez mais ela vai se dissolvendo.
E algo que me incomoda, essa elitização do futebol, essa questão da falta da festa e, assim, o que as duas torcidas fizeram, cada um dentro da sua realidade, dentro da sua maneira de torcer, da sua cultura, enfim, foi algo gigantesco. A torcida do CRB hoje fez uma baita de uma festa e acabou que no final, eu acho que saiu orgulhosa do time, porque foi realmente um CRB que, assim, teve muito caráter dentro do jogo, né? Não foi um time, assim, que muito elaborado para criar. O segundo tempo do CRB foi muita imposição, de um time de muita concentração, de muita pegada, assim, sabe? E a gente sempre fala que tem muitas maneiras de se perder e ganhar um jogo. E o CRB hoje é difícil para o torcedor. Eu acho que esse tipo de derrota é a mais difícil. Quando você joga bem, você faz o que tem que fazer e não consegue... Você se supera, né, cara, com 2-0 contra. Porque, assim, primeiro tempo 0-0, você achou 40 Não, e o primeiro tempo foi controlado até. Sim, eu não acho que o Fortaleza fez os dois tempos... O segundo tempo do Fortaleza foi muito ruim mesmo, assim. Sim. Chamou a atenção como o time não conseguiu ter controle sobre as ações. E é o que eu vinha dizendo, não foi um CRB que elaborava muito bem seus ataques, porque tecnicamente não é um time do mesmo nível do Fortaleza, por exemplo. São realidades totalmente diferentes. Por isso, para mim, o Fortaleza era muito favorito na final. Só que o que o CRB fez com relação à pegada, o Fortaleza hoje, o CRB mostrou hoje como um futebol, como organização, concentração e pegada iguala coisas no futebol. Ainda mais nesse tipo de confronto. Você vai para um ponto corrido, a pegada é outra. Então, assim, eu acho que o torcedor do CRB deve estar muito orgulhoso. E aí, sobre o Fortaleza, eu estou muito com o Birner. A gente vai falar de um jogo ruim? Sim. Mas a gente vai falar de um clube que, como eu já falei, para mim é o grande trabalho do Brasil nos últimos 5, 6 anos, se a gente olhar custo-benefício. Tem trabalhos mais vitoriosos? Contextos, tem. Né, cara? Com contexto, com o quanto tem de orçamento, o quanto faz como projeto, como processo. Então, assim, está muito bem entregue o título. E o CRB, eu acho que dá mostras que a gente vai ter que ficar mais de olho nele na Série B, né? Porque acho que se manter esse nível é um time que vai brigar. Nossa Série B que tá dura, cara. Sim. Tá complicado. A América tá jogando agora, tá ganhando. Enfim, está todo mundo de parabéns. O Fortaleza, isso é meio engraçado, né? O Fortaleza tá de parabéns por tudo que fez para chegar aonde chegou. E o CRB era franco atirador e, assim, valorizou demais o título do Fortaleza. Para o torcedor do CRB tá orgulhoso mesmo, claro, a derrota é difícil, chegou muito perto de conseguir o título. 30 anos não chegava a uma decisão de Copa do Nordeste, enfim. Mas para o torcedor do CRB dá para ter orgulho sim dessa equipe, por tudo que está fazendo esse ano também e com perspectivas na Série B, como disse o Renatinho. Já vou passar para o Eugênio, já vou passar para o professor Celso Zelt. Antes, vamos a campo, os nossos repórteres, Fernando Praz e Vitória Leite. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Estádio Rei Pelé, diretamente de onde foi decidida a final da Copa do Nordeste. Eu, Vitória Leite, ao lado do Fernando Praz, estava comentando na transmissão e com 2 personagens. Marinho não participou dessa final, né? Mas é personagem do Fortaleza, não tem como. Vou começar com o Tinga, que estava em campo. Tinga, me fala da importância desse título, mais um título conquistado. E, assim, o título conquistado nos pênaltis, acho que tem um gostinho diferente também, né, pro Fortaleza. Com certeza, né? Por tudo que a gente passou recentemente, né? Com 3 eliminações, né? Eu acho que a gente merecia muito mais, né, nessas competições e infelizmente não conseguimos os títulos, né, e agora vem, né, num momento tão importante, né, marcante, depois de a gente está com uma vantagem no primeiro jogo da final, depois perder ela e depois ir para uns pênaltis, né, bem complicado mentalmente, mas o nosso time estava muito preparado para isso, né, eu acho que a gente não sentiu, né, ali nos pênaltis, então a gente estava focado num só objetivo que era o título, então a gente deu os parabéns para todo mundo pelo empenho, pela dedicação e pela trajetória toda, né, nesse ano. O Praz conhece bem, disputa por título, por pênalti. Assim, a gente tem 2 perspectivas bem diferentes aqui, né? O Marinho que chegou há menos tempo e o Tinga que está desde 2015, acho, né? Depois voltei. Então, assim, ele participou desse processo todo de reestruturação do clube. Então, eu imagino que para ele seja especial ver o Fortaleza nesse momento que está agora de conquistas e ver também a perspectiva do Marinho em relação a isso, né? Que são 2 perspectivas diferentes. A gente fica feliz, né? Eu acho que com tudo que a gente tá vivendo, né? Com o clube crescendo, né? Eu acho o orçamento, né? Que vem estrelas, né? Agora, né? De importante. Né? Mas a gente fica muito feliz, né? Aí tu vê o patamar do clube, né? Faz muito alto, com grandes jogadores, né? Que estão nos ajudando, né? Que não vieram para passear. Eu acho que isso é muito importante a gente salientar que vieram jogadores para nos ajudar e eles também vieram nos ajudar, a cabeça deles também, né, com muita experiência, e isso é muito importante. Então a gente fica muito feliz, né, com o Marinho, com outros jogadores também que vieram e agora não puderam participar também, né, por conta
já jogaram estadual, não teve tempo de inscrição. Então acho que a gente está fazendo um bom trabalho, vamos continuar. É uma das coisas que a gente sempre fala com o nosso torcedor, que a gente vai continuar. O trabalho não para por aqui. Eu acho que a gente está vindo uma sequência muito boa de títulos e é muito bom isso. Então a gente tem que sempre, né, com muita humildade, trabalhar muito para a gente conseguir os objetivos. Né, ainda, né, estamos no primeiro semestre, ainda tem muita coisa para o segundo semestre, né, e a gente vai batalhar. Queremos a Sul-Americana, é algo que a gente está assim engasgado, né, mas a gente tem que fazer por merecer cada fase para a gente conseguir o nosso objetivo. E o Marinho, que chegou depois, né, Marinho? O que tu encontrou no clube quando chegou, diferente do Tinga que acompanha esse desenvolvimento todo? Como eu falo, Praz, é que muitas pessoas falam assim, o Fortaleza nos últimos anos é o clube que mais cresce, da forma que trabalha, a forma que tem o presidente, tem o Alex, tem o Marcelo Paes, então é um clube que tem, o patamar dele está aumentando, entendeu? Então assim, os jogadores como eu, como o Santos, de escolher vir para cá. Muitos jogadores falam, mas o Fortaleza cresceu tanto nesses últimos tempos que os jogadores hoje em dia ligam para cá, como é que é aí? A gente quer ir aí. Então assim, vim para cá para ser campeão também. Uma coisa que eu tinha brincado com os meninos é que a trajetória nossa na Copa do Nordeste, por tudo que aconteceu, o time que a gente somou pouco, né, na fase de grupo em número de pontos dos outros adversários que somaram tantos pontos, e passamos por aquela situação lá em Recife, né, do ônibus, e a gente falou, essa vai ser a competição da superação. E eu acredito que Papai do Céu nos reservou esse momento para a gente vencer esse título e ter um sabor especial por tudo que a gente passou, pela trajetória que foi nessa competição. Então agora é comemorar com o nosso torcedor, continuar trabalhando o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, que a gente classificou em primeiro. Então eu acredito que a gente tem muita coisa para buscar, né, com muito trabalho, é um grupo muito qualificado, tem jogadores que ficaram fora, outros por lesão como eu. Mas o importante é quem entra em campo, né? Já foi uma equipe um pouco modificada do jogo passado, mas todo mundo tem o mesmo pensamento de fazer o Fortaleza cada vez maior. E que a gente possa continuar crescendo e o Fortaleza elevar o nome dele cada vez mais. Legal demais. Obrigada, Marinho, Tinga. Vou liberar vocês para torcer com a galera ali. E vou agradecer a torcida, né, que veio fazer um show aqui no estádio Rei Pelé. A gente vai acompanhando o tricampeonato da Copa do Nordeste por aqui no Fortaleza. Beijo para vocês. Valeu, Vitória. Obrigado, Fernando Praz, também. Vamos com o Elton Serra, né? Vamos no clima do estádio ali ainda, né? Porque, claro, o torcedor do CRB foi embora, torcedor do CRB triste, jogou em casa, né? Mas tem um clima de festa ali por parte da delegação do Fortaleza, tem torcedores também, evidentemente, do Fortaleza por ali também. E a gente vai para esse clima do estádio com o Elton Serra. Elton, foi mais difícil do que poderia ter sido esse título do Fortaleza? Estou falando nos confrontos com o CRB, principalmente o jogo de hoje. Tudo bem, Elton? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Foi mais difícil do que se previa. Não só a final, mas o campeonato como um todo, né? O Fortaleza não fez uma boa campanha, a gente já falou isso inclusive no jogo da ida, né? Com relação a um time que fez apenas 8 pontos, mas que também sofreu muito com o que aconteceu naquele jogo contra o Sport na primeira fase. Falando do jogo de hoje especificamente, né, porque são duas histórias a serem contadas, o Fortaleza, ele surpreendeu mais uma vez com relação à escalação, e eu acho que a escalação também interferiu demais no jogo do CRB. O CRB veio com a mesma equipe, né, os mesmos 11 do jogo de quarta-feira, e o Vojvoda mudou o sistema defensivo. Colocou o Brites para fazer a lateral direita, fez uma dupla de zaga com o Kusevich e o Cardona, né? Ou seja, 3 dos 4 jogadores que atuaram na quarta-feira acabaram saindo da equipe, e o meio-campo um pouco mais leve, né? Colocando ali o Hércules para ser um articulador como segundo volante, e ao lado dele o Pedro Augusto. Então foi um time que teve uma linha de 4 diferente e 2 caras de proteção também. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Vojvoda perdeu o Moisés, que é o cara que está quente, né, nesse momento da temporada, com menos de 15 minutos de partida. Então, mudou a estratégia para começar o jogo e mudou a estratégia com 15 minutos de partida. E a equipe do CRB, que aumentou a sua intensidade em relação ao jogo passado, foi melhor. Foi melhor em praticamente 90 minutos. Acho que na primeira etapa, um equilíbrio maior, né? Mesmo o Fortaleza tendo menos a bola, conseguia controlar, né, o espaço e aí reduzir esse espaço da equipe do CRB. Mas no segundo tempo, algo que era uma crítica talvez, não por conta da montagem do elenco do CRB, mas por conta dos desfalques mesmo, um banco de reservas, né? Um time que não tinha um banco para poder mudar a história do jogo, e teve um jogador especial que foi o João Neto, que acabou mudando a história da partida e fez 2 gols, levando a partida para os pênaltis. E aí tem essa questão de que o Tinga falou, a gente falou durante a transmissão, o Marcelo Paes também falou após o jogo,
que psicologicamente o Fortaleza precisava passar por... Em algum momento ia passar por essa situação novamente, né? Disputa de pênaltis. Calhou de ser numa final, chegou em baixa, né, psicologicamente em relação ao CRB, mas manteve a tranquilidade para cumprir o seu objetivo dentro da disputa, que foi ter 100% de aproveitamento nas cobranças. Por mais que o João Ricardo não tenha feito nenhuma defesa, né, fez a sua parte também, o Fortaleza, de converter os pênaltis e conseguir o título. Foi mais difícil, William, no total, porque foi uma primeira fase onde o Fortaleza teve que decidir a semifinal e a final fora de casa, mas, pelo menos nessa reta final, mostrou um equilíbrio necessário de um campeão. Um time que conseguiu atropelar o Altos nas quartas de final, né, goleando o Sport jogando fora de casa, vencendo o primeiro jogo com certa autoridade, né, 70% do jogo ali dominado pelo Fortaleza no Castelão, mas teve o jogo da volta onde o CRB subiu um pouco o seu sarrafo, principalmente de entrega, né, de intensidade, deixou tudo mais difícil, mas no fim das contas temos mais um tricampeão da Copa do Nordeste, que é o Fortaleza. É verdade. Fica liberado aí, viu, Elton? Quiser entrar no papo aqui, além de eu te acionar, evidentemente, quiser entrar no papo aí, fica à vontade. Você ia liberar ele para ir para... Não, o homem vai ter que trabalhar aqui no Linha, né? Vai ter que trabalhar. Não, depois ele vai. É porque o Linha acaba hoje até mais cedo, né? 8h30. Então dá para o cara ainda curtir um pouco a noite lá. Dá, deve estar calorzinho. Dá pra praia. Pra tomar uma. Hoje é domingo, lembra disso, né? Domingo, mas tá calorzinho. Mas amanhã acho que o Elton tem uma certa liberdade de manhã, se dá para acordar um pouquinho mais tarde. Ele grava boletins, em vez de tem trabalho, ele. Tem que tomar uma por nós. É bem assim não, viu, William? Amanhã estará ao vivo no nosso F360. Eu soube que ele vai gravar um boletim pro F360. Ao vivo não vai rolar, viu? Não cria essa expectativa. Faz isso não. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite para você, os companheiros da mesa, os companheiros que estão lá no estádio, para o Fã de Esportes. Um herói, um quase herói improvável no jogo de hoje, né? Ninguém falava no João Neto antes de começar o jogo. Ninguém sabia nem que ele estava no elenco do Fortaleza, muita gente não sabe quem é. João Neto tem 20 anos, é jogador do Fluminense, emprestado ao CRB, chegou em março desse ano e, pelo que me consta, não tinha feito gol ainda com a camisa do CRB. Ele entra por volta ali dos 10, 12 do segundo tempo e muda o jogo. Muda a história da final, né? Foi um primeiro tempo murrinha, vamos colocar assim. Primeiro tempo que nada aconteceu demais e tal. E aí, quando entra o João Neto, entra ele e entra mais um jogador, o Daniel Paulista mexe no jogo. Oi? Aí o Elton lembrou agora quem foi. O Mike. Isso, foi o Mike. Mike, ao contrário do João Neto, é rodado, hein? As substituições do primeiro tempo foram substituições por lesão. E o Daniel Paulista só fez essas 3 no jogo, né? A do primeiro tempo, quando sai o lateral, entra o Gustavo Henrique, né? E as duas por volta ali de 10, 12 minutos. No primeiro jogo, acho que ele fez 2 ou 3 também, não fez mais que isso. Até por conta de elenco que o Elton falou. Ele fez só 2, né? Só que ele mexe na estrutura do time. Quando ele tira um volante, coloca mais um atacante, vai para cima, vai para dentro. E é um segundo tempo impressionante do CRB. Empurrado pela sua torcida, que vibrava, que pulava muito nas arquibancadas do estádio Rei Pelé. Vai para cima e massacra. E o que eu imaginava, até o professor estava comigo no programa essa semana, né, de manhã, que isso daria ao Fortaleza a possibilidade de explorar o contra-ataque, que a gente sabe ele faz tão bem. Exato. e que ele não soube explorar, por exemplo, no jogo de ida, quando ele teve essa possibilidade no segundo tempo e perdeu boas oportunidades. Cara, não encaixou um contra-ataque o Fortaleza hoje. Não encaixou um bom. Até teve algumas tentativas ali. Eu acho que a saída do Moisés pesa muito nisso. O Machuca logo de cara, né? não consegue fazer essa jogada mais objetiva, mais direta, reta. Ele traz mais para o drible, espera um pouco mais a aproximação e mata a grande força do contra-ataque, que é a sua definição rápida. Então, essa é a grande questão. E aí você tinha, além do João Neto, um jogador que está aqui, está em cima do Renatinho, o Anselmo Ramon, que era o líder do time em campo. Ele muitas vezes fazendo pivô, saindo da área, abrindo jogada na direita, quase sempre, né? De 3 dedos, batendo de 3 dedos, abrindo a jogada na direita. E a bola girava muito em torno dele e era um jogador que não fez os gols, mas tinha uma importância, teve uma importância na partida, nessa vitória do CRB hoje, 2-0.
O João Neto, garoto de 20 anos, vai lá, bate o pênalti dele e converte, depois de ter feito os 2 gols na partida. O Anselmo Ramon, 35 anos, veterano, rodou, jogou lá na China até. Me bate daquele jeito. Roda os pênaltis aí de novo, Dimas, por favor, pra gente colocar, porque realmente isolou. Uma cobrança inexplicável. Né? E o cara para abrir as cobranças, né? Sim, é batida de segurança. Exatamente. Você vai botar o jogador mais experiente, artilheiro, né? Rodado, líder técnico da equipe, e o cara isolou. O menino de 20 anos fez o gol, então com certeza o Fluminense já abriu os olhos. Ele jogou esse ano alguns jogos do Campeonato Carioca, né? Quando estava o Fluminense sem crucificar o Anselmo Ramon, porque grandes jogadores já acontece, mas é uma batida muito ruim. É uma análise técnica, não é? Esteticamente foi um dos pênaltis mais feios que eu vi dos errados em jogos decisivos. Foi tão mal cobrado que o João Ricardo ele já sabia que a bola ia longe quando o Anselmo Ramon bate na bola. Sim. Ele fica parado e olha a bola subir. Já olha, subir, exato, nem se movimenta. Ele arriscou canto em quase todos os outros, ou em todos os outros pênaltis. E nesse ele simplesmente parou e olhou de tão mal que o Anselmo Ramon pegou na bola. Agora, a história das decisões é feita disso, assim, é o futebol. Né? Eu concordo com o Eugênio, quando você fala da atuação do Anselmo Ramon na partida, deu bastante trabalho. Chato marcá-lo dentro da função sai da área ali. Né? Um time que precisava ter um cara ali também para o tempo inteiro receber a bola de costas, para trombar, porque o CRB empurrou o Fortaleza no segundo tempo para sua área, né? E ficou ali rodando e tentando, seja com cruzamento, seja chegando na linha de fundo, seja tentando por dentro, mas assim, na marra, tentando conseguir os gols. Conseguiu 2 gols assim. A atuação dele foi boa, mas vão lembrar muito mais do pênalti do que da atuação. Se isso é justo ou não, cada um decide. Prof, já vou te acionar, vou para o campo mais uma vez e aí passo a bola para você. Vitória Leite e Fernando Praz com o Lucero, né? Um dos caras aí desse time do Fortaleza. A gente está aqui com um dos personagens desse título, apesar de não ter balançado as redes hoje no tempo normal, né, Lucero? É o artilheiro da equipe, 15 gols. Queria que você falasse de ganhar uma primeira Copa do Nordeste e você como um estrangeiro, qual que é o sentimento, o que você tem sentido, a importância dessa competição para o Fortaleza? Bueno, muy feliz, la verdad que una taza que yo deseaba mucho desde que llegué, tanto cearense que pude conquistar mi primer año y bueno, este segundo año conquistar esta taza do Nordeste con la importancia que tiene para el club y para la torcida, muy feliz. La verdad es que cuando uno llega a un club, pregunta, va escuchando todo, qué es lo más importante en un año, lo que va a jugar, todo y bueno. El cearense es el cearense, es un título que briga siempre con Ceará y Copa Nordeste ya es mucho más difícil porque enfrenta a todos los equipos del norte, entonces uno... yo deseaba mucho esta taza. Foi mal. Eles que mandaram eu entrar na TV. Tá bom, amigo. Então, assim que muito feliz de poder conquistar este ano. E assim, aqui no Brasil a gente tem umas particularidades, né? A gente tem algumas particularidades, que é para estadual, que na Argentina e em outros lugares não tem, Copa no Nordeste. Quando chegou no Brasil, como foi a sua percepção em relação a isso? Não tem só o campeonato nacional, tem esses campeonatos que são muito importantes também para o torcedor. Sí, la verdad que en Argentina no tiene estos torneos estaduales, mas aquí no Brasil históricamente me falaron que son muy importantes para las ciudades, para los estados, para los times. Entonces representarlo de esta manera, consiguiendo esta taza para Fortaleza, me pone muy feliz. Legal. Aproveitar que o Pedro juntou aqui com a gente. Praz, quer fazer uma pra ele? Então, eu ia saber, tem uma quantidade razoável de gringos, né, no elenco. Ainda o treinador gringo, né? Como é que é essa relação? Porque a gente via antigamente muitos argentinos, uruguaios, paraguaios indo para o Rio Grande do Sul, mais para o sul do país. Agora descobriram também o Nordeste, né? Cara, a gente tem uma relação muito boa. A gente está muito bem. Estamos sempre juntos, todo mundo envolvido, sempre um sacaneando o outro. Às vezes rola umas músicas do Pelé, outra da Argentina, do Maradona. Enfim, são muito bem recebidos aqui, eu acho que nos ajudam muito também. Pedro, eu vou aproveitar a oportunidade, você que esteve, né, na última disputa em penalidades, né, hoje está conseguindo conquistar. Como que é dar um alívio, assim, como que foi também começar ali, a hora que foi para os pênaltis, acho que passa na cabeça aquela lembrança, né? Cara, eu não tenho palavras para descrever o que eu senti hoje. Estava bem agoniado na hora dos pênaltis.
Queria muito esse título. Já agradeci a todos, agradeci a comissão, agradeci a diretoria, jogadores. Realmente não tem como descrever o que eu senti, mas enfim, a gente chegou em 3, precisava ganhar uma e deu certo hoje. Muito feliz, muito feliz. É alívio, né? A gente brinca, quando a gente ganha no futebol, o primeiro sentimento é alívio. Depois a gente cai na real e a gente comemora. O primeiro sentimento é alívio. E puderam comemorar com a torcida que veio, né? Em peso. Foi maravilhoso. Eles estão sempre juntos. Enfim, aproveitar muito agora, sentir o gosto da vitória, mas também continuar na temporada, tem muita coisa para nós ainda. A volta deles está programada para essa madrugada, mas do jeito que está aqui, não sei que hora que eles vão voltar para Fortaleza não, viu? Com vocês, gente. Muito bom aí, o Lucero fundamental aí nessa campanha do Fortaleza, encaixou direitinho nesse time também. E o Pedro tentando superar, né, aquele momento difícil aí do ano passado. A gente falou, né, das disputas de pênaltis aí do Fortaleza, teve a derrota para a LDU nos pênaltis da Sul-Americana, teve a eliminação recente para o Vasco nos pênaltis, e nesses jogos, em algum momento, o Fortaleza esteve liderando no tempo normal, né, tanto a LDU saiu na frente, 1-0, quanto o Vasco também, depois tomou uma virada, depois vai buscar o empate. E o Fortaleza e o outro Ceará a final também, com o rival. Também a final com o rival. E hoje o Fortaleza começou, até o intervalo, né? Até o começo do segundo tempo, o Fortaleza estava na frente, estava 2-0, placar construindo o primeiro jogo. Então toma também, né? Não toma virada, mas toma um empate no agregado e aí tem que se superar nos pênaltis, hein? Para olhar o copo meio cheio, hoje é dia de olhar o copo meio cheio porque o título foi para o Fortaleza, né? Também a gente pode falar em superação, né, professor? É um time resiliente esse Fortaleza. Deve, né, William? Oi para você, para os companheiros, para o Carente Donan. Carente Donan. Muitas homenagens hoje ao Donan. O Carente. Venceu o melhor. Não hoje. Hoje não foi o melhor. Tá. Hoje o melhor foi o CRB, principalmente a partir da metade do segundo tempo, quando sai o gol. Pressão absoluta. Pressão antes do primeiro gol. Pressão depois, entre o primeiro e segundo gol. O João Neto, ironia do destino, ele entra como o Elton levantava a bola na transmissão para explorar o jogo aéreo. Os gols até saem no jogo aéreo, mas não da maneira que a gente imaginava que o João Neto pudesse aproveitar. O professor Calçado diria que os gols saíram no abafa. No abafa, mas era um abafa. Era um abafa mais consciente do que os abafas que a gente vê dos times por aí. Sim. O time do Daniel Paulista trabalhou muito bem a bola desde o começo. Sim. Um abafa com método. Inclusive, um abafa com método. Inclusive, para não se expor àquilo que a gente esperava, que era o contra-ataque do Fortaleza. O Fortaleza encaixou um contra-ataque, sim, quando estava 1-0, que o João Ricardo faz uma grande defesa. Sim. Mas foi só aquele ameaço. Então, pelo jogo de hoje, muito CRB. Agora o Fortaleza é melhor por um trabalho acumulado. E mesmo em relação a esse trabalho, a gente tem que lembrar que nós ouvimos na sexta-feira, no F360, o presidente Mário Marroquim, do CRB, que nos deu muitas informações sobre o atual momento do CRB. O CRB é um time que não deve nada para ninguém no mercado. É um time que sabe exatamente o patamar em que está, lutando para voltar à primeira divisão do Brasileiro depois de 40 anos. Quando jogava, o esquema não era esse ainda, os estaduais eram classificatórios, era um outro mundo. Né? Ele ainda não subiu nesse esquema novo, e o rival CSA já subiu, embora já tenha voltado. Então tem muito trabalho aplicado também. A Copa do Nordeste é muito legal por isso. Né? Ela mostra, geralmente, os grandes ali do Nordeste que a gente espera que cheguem Bahia, Sport e Ceará. É muito salutar quando chega um CRB, quando chega um Sampaio Corrêa, que já foi campeão, quando chega um Campinense. A gente espera que logo o Santa Cruz recupere sua grandeza, porque jogando nada o Santa Cruz coloca público. Imagina se o Santa Cruz chega numa condição dessa, que chegaram hoje Fortaleza e CRB, nessa grande festa do futebol brasileiro, sabe? Eu acho que a Copa do Nordeste é uma solução encontrada entre estaduais e nacional muito interessante. Eu não replicaria isso para outras regiões, porque nem todas as regiões têm esse potencial, mas a região do Nordeste tem. Fortaleza mereceu pelo acumulado dos 2 jogos, a gente não pode esquecer que é uma decisão de 180 minutos ou mais, com os muitos acréscimos que estão sendo dados. E no primeiro jogo, o Fortaleza foi também superior, teve a sua chance de fazer o terceiro gol. Isso não pode ser jogado fora. No acumulado, sim. Na competição inteira, não. Porque foi uma competição que o Bahia foi muito melhor que os outros. Sim. E o CRB também tem um mérito nisso, porque segurou o Bahia, conseguiu segurar o Bahia em casa. Então, no frigir dos ovos fica essa sensação, claro, para o torcedor do CRB, essa coisa de ter chegado tão perto, né?
fazer o mais difícil. Só que no futebol não existe essa coisa de fazer o mais difícil. Você tem que fazer direito até o fim. E quis o destino que pelo pé desse Anselmo Ramon, que é talvez o segundo jogador mais importante da história do CRB ali. Hoje estava o Joãozinho Paulista, que é um grande artilheiro da história do CRB, ali com a taça, junto com o Clodoaldo, do Fortaleza, antes do jogo. E o Joãozinho, em entrevistas recentes, numa comparação com o Anselmo Ramon, dizia que o Anselmo Ramon é até tecnicamente um jogador melhor do que foi o Joãozinho, porque o Joãozinho era um homem de área. O Anselmo Ramon é um homem que também sabe sair para buscar jogo. Fez isso com muita competência no jogo de hoje. Mas o Fortaleza hoje é um adversário muito pesado. Muito pesado não só para os seus pares no Nordeste, mas para os seus pares no Brasil e até para alguns competidores internacionais. Sim. Então, tem muito mérito nesse vice-campeonato do CRB. Digam River Plate e Boca Juniors. Eu ia falar exatamente isso mesmo. E mais mérito ainda por mais esse título do Fortaleza. A gente falou muito dessa questão de tirar o peso dos pênaltis. Sim. É claro que ninguém gostaria de ir para pênaltis para ter que tirar o título dos pênaltis, ainda mais com a vantagem que o Fortaleza tinha hoje, de dois gols. Não eram esses os planos. Mas já que foi assim, acabou ficando em boas mãos. Como ficaria em boas mãos também para o vice-campeão, o que só valoriza o título, né? Tem mais gente em campo com o Praz e com a Vitória Leite. Estou sabendo que o Vojvoda está com eles também, o João Ricardo. Vamos lá. De volta aqui para o estádio Rei Pelé, agora com o Vojvoda, João Ricardo. Vou perguntar para você primeiro, deixar o professor ele esperar um pouquinho. Como que é a disputa por pênaltis, assim? O que passa ali antes de decidir, ainda mais depois do jogo que hoje o CRB foi melhor nos 90 minutos, né? É um momento difícil, né? Um momento de concentração. Você tenta estudar os batedores, né? A gente, véspera de jogo, sabendo que tem a possibilidade de pênalti, você tenta estudar, né? Então é um momento único ali, você tenta trazer a memória. Mas é um momento difícil, confesso, né? A gente veio de 2 ou 3 decisões perdendo. Então, querendo ou não, dá um friozinho na barriga, né? Mas graças a Deus hoje correu tudo bem e a gente pôde ser campeão. Eu vou deixar o prazo agora. Perguntar para o professor primeiro, dar os parabéns pelo título, né? A gente sabe que aqui no Brasil, já deve estar acostumado com isso, aqui no Brasil é muito difícil o futebol quando não se vence. Então, quando se ganha, tem que se comemorar muito. Mas perguntar também, acho que tu deve ter tido algumas decisões, não sei se difíceis, mas complexas, de permanecer no Fortaleza, porque o trabalho vem sendo muito bem feito, clubes do centro do país tiveram interesse em ti, e tu teve uma coisa que a gente sempre cobra do futebol brasileiro em si, que é continuidade, que é continuar no trabalho. E tu conseguiu nadar contra a corrente, lutar contra a maré, né? E quando o movimento natural e que todos esperavam era uma saída, pelo contrário, tu permaneceu no Fortaleza e está vencendo de novo. Bueno, he falado sobre eso, obrigado, mas no fue una decisión difícil. Cuando teve que tomar esa decisión, digo, ten bons jogadores Fortaleza, sí, voy a exigir ainda más que a concurrencia interna continúe creciendo. Entonces esa fue una de las prioridades. Como es diretoría de Fortaleza, ellos apoyan en los momentos complicados, ellos apoyan en los momentos ruins que yo viví, ellos apoyaron. Como es torcida de Fortaleza, también ellos o critican cuando o Chimi joga ruin, más en los momentos difíciles apoya. Como es la ciudad de Fortaleza es bom para morar, cómo está mi familia cada vez que él está en Argentina y viene a Fortaleza, cómo se sienten bien. Entonces esas son las preguntas que yo tengo que hacerme a mí, ¿me entiende? Entonces, bueno, trocamos, mudamos a otro sector, a otro club o ficamos aquí. Mas si fico queriendo lutar por títulos, queriendo bons jogadores, que o futebol base o continúe creciendo, que Pisi tenga hotel como tenemos en hotel, que o gramado esté en bom. Eso es lo que necesitamos. Y bueno, y o Fortaleza me ofrece eso, me cobro bien también, tengo un buen salario, ¿me entiende? Más voy a exigir cada vez más, porque o Fortaleza cada vez me va a exigir más a mí. ¿Me entiende? Entonces, yo voy a exigir para que o torcedor... O círculo virtuoso. Así es. Não há muito segredos. Eu vou perguntar em cima disso de um técnico que, bom, é quase brasileiro já, fala muito bem. Como que sente essa energia da Copa do Nordeste? Porque é a sua segunda, né? Em 2022 você conseguiu conquistar, mas hoje, já com mais tempo de casa, entendendo o que é o futebol nordestino, conquistar a Copa do Nordeste, principalmente depois de um jogo difícil como hoje.
también hay que decir la verdad, a mí me gusta esta competición porque el Nordeste tiene una pasión por fútbol muy grande. Vamos a este campo lotado, más era una final, más fuimos campo de Sporchi o campo de Bahía, el mismo Castelao está lotado. Você va y siente eso de fútbol. Para mí, el fútbol continúa siendo eso, y Brasil y Nordeste tienen eso. A mí lo que más me emociona es, bueno, me gusta ganar títulos, pero es entrar a Castelao y ver 40, 50 mil personas. Y cuando empiezan a cantar, eso es lo que más, lo que realmente me hace sentir o fútbol dentro, o sangue, es eso, que me corre o fútbol cuando asisto a ese espectáculo. Vejo que o olho tá... Sí, me emociona, mas necesito deles también. Fútbol es jogadores, es la bola, es jogadores y después o torcedor. Torcedor está siempre, o el jugador va a un lado, va a otro, el entrenador también, va un presidente, otro. Los que están siempre son torcedores. Ellos critican, se chatean muchas veces, mas hay que comprender también. ¿Sí? Entonces, agradecidos a todos, principalmente en representación a jugadores, y voy a traer cada vez, voy a intentar que o Fortaleza continúe en este camino. Muito obrigada. Valeu, gente. Parabéns pelo título. Obrigada. Tricampeonato do Fortaleza, a gente está acompanhando tudinho aqui do gramado. Ficou um tempo emperrado na C. Ele fazia toda hora ia subir, na hora quarta de final, e no mata-mata ele caía. Então tinha um certo trauma aí. Bom, e aí vem tudo que a gente conhece já do Marcelo Paz, desde essa SAF do Fortaleza, é muito importante. A SAF é do Fortaleza. Isso. Não é mecenas, não é dinheiro de fora. O Fortaleza é o dono da sua própria SAF, coisa que muito time com mais esteio que o Fortaleza, né, histórico, não pensa em fazer. Cuidado. Vocês já notaram que nenhum clube dos grandões, não dos grandões, né? A gente não, porque tem clube sabe. Que se fizer SAF com os dirigentes que tem, então, e considera, de repente, a prova vai piorar a situação. O Marcelo Paz... a coisa anda porque tem Marcelo Paz. Paz. Aí o meu Vascão de... Marcelo Paz é um raro achou dirigente... uma SAF compatível. É um raro dirigente oriundo do associativo, que hoje é o CEO da SAF. Perfeito. Para quantos você daria essa chave, Vitor Bina? Para quantos dirigentes de grandes clubes, quantos você faria? Tome conta da minha SAF. O assunto hoje é Fortaleza e CRB. Então, mas é bom pensar nisso. É bom refletir. Ô Elton, eu quero ouvir você. O Elton está com a gente ainda. Olhando o Ceni, olhando o Vojvoda, eu te pergunto, o Vojvoda, que ainda colocou o Fortaleza numa final de Sul-Americana, é bom a gente computar aí que não é título, mas eu já estava lembrando na quarta, também esse Fortaleza já foi semifinalista de Copa do Brasil recentemente também. Eu te pergunto, o Vojvoda já é o maior treinador da história do Fortaleza? Ou você ainda olha para o Ceni, ou você de repente lembra de mais algum aí? Não, o Vojvoda é o maior treinador da história do Fortaleza. Além de tudo isso, William, um quarto lugar num Campeonato Brasileiro de pontos corridos, você levar o Fortaleza à fase de grupos da Libertadores, como o Vojvoda fez. Levou o mata-mata. Levou a mata-mata também, né? E o Vojvoda, ele recusou, ele fez o que o Rogério Ceni não fez. Não que o Rogério Ceni não esteja na história do Fortaleza e o torcedor do Fortaleza não discute isso. Mas a primeira proposta que o Rogério Ceni recebeu, ele deixou o Fortaleza, né? Das dezenas de propostas que o Vojvoda recebeu, ele não deixou o Fortaleza. Isso para o torcedor. Eu não estou falando da questão também de conquistas, né? Do que ele foi importante, o Rogério foi importante também na história do clube, mas do ponto de vista do torcedor, né? Eu acho que isso conta também, a fidelidade, né? Cada um tem tem um livre-arbítrio, né, de escolher para onde quer ir, o seu melhor trabalho. No caso do Vojvoda, ele quis permanecer no Fortaleza e isso, obviamente, né, faz com que o torcedor valorize mais um cara que quer estar nesse lugar, né? E eu acho que isso também conta muito, viu, William? Por isso, ele é, sim, o maior técnico da história do clube. É lógico que tem outros que passaram pela história do Fortaleza que são importantíssimos, né, para construir essa história centenária, mas o salto que o Fortaleza deu nos últimos anos também se deve ao Rogério Ceni, claro, e isso é reconhecido dentro do Fortaleza pelo Marcelo Paz, que acabou trazendo ele quando ele acabou assumindo o clube como presidente, pela torcida do Fortaleza. Mas eu acho que o Vojvoda também, né, tem essa contribuição de conquistas e de representatividade. A gente ouviu ele emocionado falar, né?
com relação à torcida do Fortaleza, com relação à Copa do Nordeste, com relação à importância, né, da competição para o torcedor do Fortaleza. Ele levou isso para a final da Sul-Americana também, que era algo que isso ajudava demais também, essa representatividade, essa paixão, né, que o torcedor do Nordeste tem com relação aos clubes de futebol. Então, acho que todo esse pacote, William, faz com que o Vojvoda seja, assim, considerado o maior técnico da história do clube. Ô, William, Oi. só para contribuir com algum nome mais antigo. Isso, por favor. Você sabe, né, homem? O Moésio Gomes era um histórico ex-atleta e técnico do Fortaleza, né? Irmão de Mozart Gomes, foram 2 craques do Fortaleza. Depois o Moésio se tornou técnico e eu me lembro dele na campanha do título cearense de 82, mas num patamar ainda de um Fortaleza dentro dos limites do seu estado. E entre as glórias do Vojvoda, eu acrescentaria o 4º lugar no Brasileiro de 2021. O Elton citou, é um baita negócio. Se você tem o Atlético Mineiro campeão, se você tem o Flamengo vice, se você tem o Palmeiras terceiro, é um 4º lugar com gosto de primeiro, porque esses 3 eu acho que esse é o maior feito, professor. É o mais difícil de todos. Porque só ficou atrás e quem tinha que ficar mesmo. Porque é longo prazo, né, cara? 38 rodadas. É um campeonato extremamente difícil, cara. Eu sempre falo isso. Pra mim, o brasileiro é mais forte que Libertadores. A primeira vez que eu prestei atenção no trabalho do Vojvoda foi justamente na partida de estreia Fortaleza e Galo no Mineirão. Fortaleza ganha. Pikachu meteu gol. Aquele jogo. Foi a primeira vez que a gente parou para prestar um pouco mais de atenção em quem era Juan Pablo Vojvoda, um homem que é médico e que escolheu, na semana em que ele recebe o convite do Newell's, que é o clube de origem dele, né, onde ele foi um zagueiro apenas razoável, ele ia começar com medicina, ele ia começar uma residência. Ele estava entre a residência de medicina e atender aquele convite do Newell's. E ele ouviu a esposa dele que falou, vá ser feliz. Dá pra ele tratar o jogador também, então, que cair, então, hein? O cara dá pra fazer. Mas, assim, até eu falo em questão de maior feito nesse 4º lugar, porque a exigência de regularidade é muito maior. O mata-mata, por exemplo, ele te dá a possibilidade de um jogo ruim como o de hoje, que pode te... Hoje o Fortaleza poderia ter... Só para colocar as coisas no lugar, eu que sou português, assim, da minha maneira de pensar. O mais difícil... Maior, os títulos acho que ficam acima, são lembrados assim, mas o mais difícil, concordo contigo totalmente. Assim. É título, mas mesmo assim, cara, pô, não tem comparação uma campanha na Copa do Nordeste e um brasileiro inteiro, cara, Série A. E como disse o professor, você fica atrás só dos clubes que investem 5 vezes mais que o Fortaleza. Atrás desses 3. E na frente de outros que investem muito mais também. Cara, todos seriam o primeiro. E assim, o Praz até pergunta sobre isso pro Vojvoda, né? Como esse cara ele vem numa antítese, né, do que é o Campeonato Brasileiro, do que é a cultura do futebol brasileiro, né? Como é um exemplo de um clube que dá... Porque assim, eu também entendo o treinador que pega e vai embora. Porque aquilo também, às vezes você não vai e depois de 3 derrotas você toma um pé. Só que o Fortaleza, ele é um clube que te dá garantias que depois de 3 jogos você não vai tomar um pé. O que aconteceu recentemente no Vasco com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo, que saiu antes que saíssem com ele? É isso. Porque na realidade sai o Rogério Ceni vai para o Cruzeiro e a gente respeita a opinião de cada um, o que cada um quer fazer da sua carreira, mas naquele momento do Cruzeiro, eu estava na cara que era a barca furada, né, naquele momento, eu não teria saído do Fortaleza naquele momento, mas tudo bem. Aí vem o João Ricardo, que depois sai para o Rogério Ceni voltar. Isso. A gente tem falado muito da atitude do Vojvoda, pessoa física, ficando no Fortaleza, mas eu acho que a gente tem falado pouco da atitude do Fortaleza, pessoa jurídica, dando argumentos para que o Vojvoda fique. Sim. Coisa que, mais uma vez, nenhum grande clube dá. É uma troca. Eu acho que é mão dupla aí, porque ele está num clube que ele vê os processos bem resolvidos. É um clube que ele tem autonomia, por exemplo, para buscar um Pochettino, como a gente já falou, que era um jogador que tinha um contrato longo com o River Plate, foi emprestado para cá, para lá, não serviu no River Plate. E hoje, dentro de um contexto organizado, um dos melhores jogadores do time na temporada. Não foi tão bem. Na primeira final ele foi muito bem, hoje não foi tão. Mas assim, a temporada dele é excelente. A temporada dele é muito forte. E assim, então, cara, ele se sente muito confortável, ele consegue ser autoral. E assim, a gente está falando de 2 treinadores que eles têm as suas diferenças, até de nacionalidade, mas tem uma linha de trabalho. Eles têm os pilares de modelo de jogo do Fortaleza, que é uma intensidade alta, um ataque mais direto, um ataque mais vertical. Direto não.
O Fortaleza não é um time de contra-ataque, tem um contra-ataque forte, mas o Fortaleza é um time de pressão na bola e de ataques rápidos. E era assim com o Rogério. O Rogério tem muito dessa ideia também. Então o Fortaleza hoje ele tem um elenco que se o Vojvoda receber alguma coisa irrecusável, e ele tem todo o direito, e for, o Fortaleza hoje tem um norte, ele tem uma identidade. Então você vai, até para quem vai buscar um nome, para quem está na análise de desempenho lá, você tem referências. Que tipo de treinador está dando certo aqui? Sim. Que tipo de características esse treinador precisa ter, independente Qual se tem nome ou não. elenco? Entendeu? O Fortaleza ele até foge um pouco do que culturalmente os times de segunda prateleira fazem, que é trazer medalhão, que é trazer jogador que já não serve aqui no eixo e vai lá roubar porque já está em fim de carreira, já não quer ficar na praia. Então, assim, até na questão do mercado a gente falou sobre isso. Errou, como todos os clubes erram, mas olha como essa organização do Fortaleza eleva o nível de jogadores como o Pikachu, como o Tite. Gente, deixa eu só liberar o Elton, porque aí sim agora ele precisa curtir a noite lá, né? Elton, um abraço pra você, viu? Vai curtir a noite aí sossegado, numa boa. Quiser deixar um abraço pro Donan também, que tá em casa assistindo a gente, tá um pouco carente, um pouco triste. Fique à vontade, viu? Faz uma figurinha do Donan carente, ou Elton? Não fez. Ele tem várias. Eu não sei o que está acontecendo, depois eu vou saber o que está acontecendo com o Donan. Pouca fofoca chega. Donan, independentemente de qualquer coisa, força aí, viu, Donan? Mas, William, um grande abraço para você. Força. Grande abraço, amigos. Fã de esportes. William, é minha 12ª cobertura de final de Copa do Nordeste. Pô, parabéns. 12 finais. Vi muita coisa acontecer nessa competição. A 4ª pela ESPN. Então, a gente faz tantos campeonatos, né, pelo mundo, a gente vê tantos grandes jogadores, tantos grandes times passarem pelos canais ESPN, pelo Star Plus, mas essa competição é que me traz um pouco de onde eu vim, né? Então, acho que é importante chegar aqui e ver tudo isso que aconteceu, toda essa festa que a gente viu, o torcedor do CRB fazer, o torcedor do Fortaleza também sendo campeão. Então, grande abraço em nome de toda a equipe, né? Nossa equipe de transmissão, a equipe de retaguarda, né? Que fez isso acontecer durante toda essa competição. Acho que entregamos aqui uma grande cobertura de uma grande competição, viu, William? Vida longa à Copa do Nordeste e parabéns ao Fortaleza e ao torcedor do Fortaleza. Legal, Elton. Vida longa à Copa do Nordeste. Muito legal. Abração para você. Capacidade de 18 mil lugares no estádio, o público passou de 17, 4 vezes qualquer coisa. Sobrou meia dúzia de lugares ali. Tá bom pra caramba. Estádio quase que cheio, né? Vamos falar cheio. Estádio cheio. Cheio. Bandeira pra caramba. Uma linda torcida. Pra caramba, muita bandeira. Vibrante, vibrando, pulando, cantando. Estádio estão virando teatro. Vamos tomar cuidado com isso, rapaziada. É por isso que é legal a gente ver o que faz a torcida do Fortaleza ou o que fez a torcida do CRB também hoje. O que Fortaleza não existe igual no Brasil. E o que fizeram... Essa é uma frase marcante para a gente fechar esse bloco. Repita isso, porque é verdade. Não existe torcida igual no Brasil, em termos de festa, de recepção, de time, ao que faz o Fortaleza. E não é de hoje. Sim. Já é de muito tempo. Eu tenho visto cortes, assim, desses mosaicos, dessas coisas, em páginas gringas. Da torcida do Fortaleza. Porque realmente tipo assim, de página de argentino, de Europa. Página aqui que gosta de mostrar festa de torcida. Os caras estão... O Fortaleza fez contra o River Plate, quando eles jogaram contra o River Plate pela Libertadores, né? Foi sensacional. O estádio inteiro permaneceu, porque eles fizeram uma roupa. Então, assim, não foi o mosaico na hora que começou, que o time entrou em campo. Foi o jogo inteiro, as pessoas com aquela roupa. Eu nunca tinha visto isso na vida. Teve festa do Bahia. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí o título do Fortaleza. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.